Hoje vamos explicar 3 índices comumente utilizados na economia e no mercado financeiro e que você já deve ter ouvido falar: a Selic, o CDI e o IPCA. A taxa Selic, ou Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é definida pelo Comitê de Política Monetária, Copom, que se reúne periodicamente para avaliar as condições econômicas e decidir se a taxa deve ser aumentada, diminuída ou mantida. A Selic desempenha um papel fundamental na economia, influenciando diversas variáveis, como o custo do crédito, a rentabilidade de investimentos e o comportamento do mercado financeiro como um todo. Ela é utilizada como referência para diversas operações financeiras. Uma das principais funções da Selic é a de controlar a inflação, pois quando está alta, o Copom pode optar por aumentar a Selic para encarecer o crédito e desacelerar o consumo, ajudando a conter a pressão inflacionária. Por outro lado, se a economia estiver em desaceleração, o Copom pode reduzir a Selic para estimular o crescimento. Além disso, a taxa Selic também afeta diretamente os investimentos. Muitos produtos financeiros, como títulos públicos, têm seus rendimentos atrelados a ela. Assim, mudanças na Selic podem impactar a rentabilidade de diferentes papéis. No contexto brasileiro, a Selic desempenha um papel crucial na condução da política monetária e na busca pelo equilíbrio econômico. O CDI, ou Certificado de Depósito Interbancário, é um título emitido por instituições financeiras que serve como instrumento para lastrear empréstimos entre elas no mercado interbancário. Ele desempenha um papel importante no sistema financeiro brasileiro, especialmente no cálculo de diversos indicadores e na referência para rendimentos de investimentos. A utilização do CDI como benchmark é uma prática consolidada no mercado brasileiro devido a alguns pontos. 1. Sua liquidez. Os títulos atrelados ao CDI são geralmente bastante líquidos e negociáveis. 2. Baixo risco de crédito. O CDI é uma taxa que reflete os juros praticados entre os bancos. Como essas instituições têm graus elevados de solidez financeira, os investimentos atrelados ao CDI geralmente apresentam baixo risco. 3. Proximidade com a taxa Selic. O CDI costuma seguir de perto as decisões do Copom em relação à taxa Selic e acaba sendo uma referência útil para os investidores acompanharem as tendências e perspectivas de juros no mercado. E por último, a variedade de instrumentos financeiros atrelados a ele, o que facilita a comparação e avaliação de desempenho de diferentes investimentos. Existem diversos produtos financeiros atrelados a ele, como CDBs, LCIs, LCAs, fundos DI, entre outros. Isso proporciona aos investidores uma variedade de opções para diversificação de carteira, todos ancorados em uma referência comum. Em resumo, o CDI é um indicador importante no mercado financeiro brasileiro, referenciando as taxas de juros praticadas entre os bancos e sendo utilizado como uma base para o cálculo de rendimentos em diversos investimentos. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é um indicador utilizado no Brasil para medir a variação média dos preços de um conjunto específico de produtos e serviços consumidos pela população. Ele é considerado o índice oficial de inflação no país e é divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O IPCA é calculado com base nos gastos das famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos, abrangendo as regiões metropolitanas do país, além de algumas cidades do interior. Ele considera uma cesta de produtos e serviços que representa o consumo médio das famílias, como alimentação, habitação, vestuário, saúde, educação, transportes, entre outros. A variação do IPCA é expressa em termos percentuais e é usada para medir a inflação, que é o aumento geral dos preços na economia. Quando positivo, indica que houve um aumento médio de preços, enquanto negativo representa deflação, ou seja, uma queda média nos preços. O Banco Central do Brasil utiliza a meta de inflação, definida pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, como referência para suas políticas monetárias. A meta de inflação é estabelecida anualmente, e o objetivo é manter a variação do IPCA dentro dessa meta. O intervalo de tolerância permite que o IPCA varie um pouco acima ou abaixo da meta sem que medidas corretivas sejam necessárias de imediato. O IPCA é uma ferramenta importante para diversos setores da economia, incluindo o planejamento governamental, formulação de políticas econômicas,
Negociações salariais e para investidores que buscam proteger seus investimentos contra a erosão do poder de compra causada pela inflação. Gostou desse conteúdo? Então deixe seu like e não esqueça de nos seguir para ter mais dicas e informações sobre o mercado financeiro e finanças pessoais.